Olá, bom dia, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus, que Deus os abençoe grandemente. Mais um dia, né? Estamos aqui, glórias ao Senhor, estamos respirando, né? Estamos vivendo a vida que Deus nos deu, né? Mas para isso também precisamos muito agradecer ao Senhor nosso Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida, tá certo? Eu vou dar continuidade aqui ao nosso estudo, né? Nós estamos estudando a Bíblia. De acordo com aquilo que eu sei, eu venho passando para vocês. Tô aprendendo, tá? Tô aprendendo igualzinho a vocês. Estamos juntos aqui aprendendo. Seja você muito bem-vinda a essa sala abençoada aqui, que é a sala da minha casa. Eu sou Elizabeth Guilhermino e tô aqui sempre trazendo uma palavra amiga para vocês, tá bom? Eu tô aqui com a minha Bíblia já na mão. Nós vamos falar sobre o povo de Corintos, né? A segunda epístola de Paulo, segundo o que ele escreveu, segundo o que ele vem falando, né? Falando sobre a saudação de Paulo, nós já falamos sobre isso, sobre a consolação dele aos apóstolos, né? Em meio às dificuldades, aos sofrimentos que eles estavam passando, falando sobre a sinceridade de Paulo, né? Quanto à confiança dele em Deus, né? Quando ele passou tudo isso pra gente, quando ele foi para Macedônia. E aí a gente vai dar continuidade aqui falando sobre os ministérios de Paulo. Paulo teve uns 3 ou mais ministérios, né? E ele foi então proclamando a palavra do Senhor. Ele foi ensinando, né? Ensinando as pessoas, disciplinando, né? Conforme Deus dava para ele, ele foi disciplinando, falando como as pessoas deveriam agir. O povo de Coríntios era um povo muito rebelde, era um povo que eles não tinham amor ao próximo, né? Eles não viviam em sintonia, né? E tudo para eles era motivo de confusão, de briga, aquela coisa toda. Eles não perdoavam uns aos outros. Foi necessário, né, que Paulo então entrasse, né, com a palavra de Deus para mostrar para eles que o perdão é importante para que as coisas venham se fluindo, né, diante de cada pessoa naquela época, que eles precisavam conhecer o amor de Deus, né? Era difícil de eles entenderem que o amor de Deus é um amor que perdoa tudo, né? Deus, ele é misericordioso. Então Paulo foi escrevendo, né, falando, né, das coisas que ele passou e falando de quantas lágrimas derramou e tudo mais, né, que aconteceu naquela época. Mas ele foi confirmando a unção de Deus, né? Confirmando que sem a unção de Deus, sem o Espírito Santo de Deus, nós não chegamos a lugar nenhum. Não só nós, né, na nossa época, mas o povo daquela época, né? Então ele foi mostrando que o bom perfume de Deus tem que prevalecer em todas as áreas, em todos os momentos de nossa vida, tá certo? Eu vou ler aqui os versículos, aí eu venho com a explicação. Eu estou aqui com a Bíblia, conforme eu já mostrei para vocês. Estou aqui, né, no livro de 2 Coríntios, né? A segunda epístola de Paulo. E também estou aqui com o meu esboço de tudo que eu li, né? Aí eu escrevo aqui, né? Para poder também falar com vocês. Porque minha cabeça não é um computador. Então, de vez em quando tem que dar uma olhadinha, né? A gente sempre dá uma olhadinha para confirmar, né? Não podemos fugir daquilo que diz a palavra do Senhor, né? Temos que falar o que está na escritura, o que está escrito, aquilo que foi escrito para nossa reflexão, tá certo? Então, você novo que está chegando, seja muito bem-vindo, você nova também, que Deus abençoe vocês grandemente e que possamos estar sempre aqui juntos, unidos, cada vez mais aprendendo do Senhor, buscando, né, ter o bom perfume do Pai, tá certo? O bom perfume do Senhor Jesus, que nasceu para nós, né? Ele ressuscitou, né? De novo, né? Ele ressuscitou e veio então trazendo para o mundo a vivência, né, do mundo, para que a gente, mas de modo que a gente pudesse proclamar a palavra dele, né?
algumas pessoas ainda não conhecem o valor, a grandeza desse Deus, mas vão conhecer, porque enquanto o nome dele não for proclamado em todo o universo, de novo, ele não vai, como é que eu vou dizer? Ele não vai sossegar, né? Nós não sossegamos, nós precisamos mostrar da graça de Deus para todo sempre, porque a graça de Deus é para todo sempre, e ele faz triunfar o nome dele, não é mesmo? O nome dele está sempre triunfando e nós precisamos triunfar com Jesus, tá certo? Vamos então aqui ao conhecimento da palavra, que é de grande importância. Aqui fala o seguinte, no versículo de número 1, fala assim: olha o que Paulo vem falando quanto à alegria e quanto à tristeza. Nós precisamos nos manter, mesmo que tenha tribulações e coisas, a gente tem que confiar nesse Deus e trazer alegria para os nossos corações, tá certo? Aí diz assim aqui no versículo de número 1, mas deliberei isto comigo mesmo, não ir mais ter convosco em tristeza, porque se eu vos entristeço, quem é que me alegrará? Senão aquele que por mim foi contristado? Olha o que ele está dizendo. Quem poderia alegrar mais a gente do que a presença de Deus, não é mesmo? O Senhor Jesus, ele é maravilhoso em todo o tempo na nossa vida. Ele é bom em todo o tempo. E nós devemos ser gratos e valorizar esse Deus tão magnífico que nos criou, não é mesmo? E no versículo 3 diz assim: e escrevi-vos isto mesmo, para que quando lá for, não tenha tristeza da parte dos que deveriam alegrar-me, confiando em vós todos, que a minha alegria é a de todos vós. Porque há muita tribulação e angústia do coração vos escrevi, com muitas lágrimas, não para que vos entristeceis, mas para que se conhecesseis o amor abundante que vos tenho. Porque se alguém me contristou, não me contristou a mim, senão em parte, para vós não sobrecarregar a vós todos. Vamos pular aqui para o versículo de número 12. Versículo de número 12 que fala assim: ora, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo e abrindo-se-me uma porta no Senhor, não tive descanso no meu espírito, porque não achei ali meu irmão Tito, mas despedindo-me deles, parti para a Macedônia. E aí no versículo 14 fala assim: e graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Glória a Deus por essas palavras, não é mesmo? E aqui diz assim, ó, porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvem e nos que se perdem, somos o bom perfume de Cristo, para que estes certamente cheiro de morte para a morte, mas para aquele cheiro de vida para a vida. E para estas coisas, quem é idôneo? Ele está fazendo uma pergunta, falando sobre essas pessoas, né? Porque nós não somos como muitos que ganham falsificando a palavra de Deus, antes a falam em Cristo com sinceridade, antes como de Deus, na presença de Deus. Precisamos ser sinceros, né? Verdadeiros ao falar de Deus, né? Porque precisamos ser amigos verdadeiros de Deus, né? Sabemos que sem Deus nada podemos fazer, não é mesmo? Entenda que a falta, aqui Paulo estava se dirigindo ao povo de Coríntios, porque o povo era um povo que não tinha união, eles viviam em tribulações entre eles e não tinham um certo carinho um por outro, não perdoavam um erro daqui, outro dali.
Você entende o que eu falo? Então, Paulo estava falando sobre a falta de perdão, porque a falta de perdão, ela vai gerar o quê? Ela vai gerar a mágoa, ela vai gerar um desejo de vingança, né? Porque o diabo, ele faz isso. Ele faz com que você fique tão irritado que você quer se vingar do outro. Então, nós devemos nos manter firme na palavra de Deus, confiando em Deus, né? Nós não podemos permitir que o diabo venha caminhar, que ele venha caminhar nos nossos pensamentos. Porque às vezes ele vem com aquelas patinhas sujas dele, né? Porque ele é sujo. Ele vem para matar, roubar e destruir. Ele vem para trazer discórdia na vida das pessoas. Então, Paulo estava ensinando que todos precisavam ser mais amorosos um com o outro, e não permitir que o diabo entrasse, caminhasse na mente deles, para que a vida deles não se tornasse uma vida de tristeza, porque eles viviam triste, viviam em tribulações, e quem poderia trazer mais alegria a não ser o nosso Deus, nosso Senhor, não é mesmo? Tanto que ele fala, a palavra diz aqui, ele diz aqui no versículo de número 1 não, no versículo de número 2 ele fala, porque se eu vos entristeço, quem é que me alegrará? Sendo aquele que por mim foi contristado? Você entende isso? Então lembre-se que Jesus, ele triunfou, né? Ele sofreu o pecado por nós, né? Quando ele se entregou naquela cruz, ele sofreu muito por nós, e ele mas houve um certo triunfo, né? Pelo amor dele que teve conosco, né? O Senhor Jesus, ele aguentou muitos desaforos, muitos sofrimentos, aguentou muitas calúnias e tudo mais em amor a nós, né? O amor sempre prevaleceu para o Senhor nosso Deus. Então, quem é de Jesus luta contra o mal. Quem é de Jesus luta contra a mágoa. Quem é de Jesus luta contra o pecado, contra a depressão, contra qualquer tipo de sentimento ou qualquer tipo de doença que venha, ou seta que venham atingir a pessoa. Então, contra qualquer tipo de sentimento ou prática que faz com que você tenha vícios, né? A prática, às vezes tem pessoas que têm uma prática de vícios que é terrível, né? Pratica vícios terríveis, como de fumar, como de beber, como de... tem pessoas que têm mania, até tem as coisas, mas tem mania de furtar o que não pertence a ele. Por isso que dá a César o que é de César. Lembra da moeda? De quando houve uma conversa e Deus perguntou de quem pertence essa moeda, qual o lado, o que está escrito na moeda, né? E ali estava alguma coisa de César, eu não me lembro bem, mas alguma coisa de César. Então eu lembro sim da palavra aqui quando Deus disse assim, então dá a César o que é de César. Então precisamos dar o que é de cada pessoa, não precisamos pegar o que não nos pertence, né? Então a prática de vícios, né, leva ao sofrimento, leva à tristeza, né? Leva a pessoa a viver pelos cantos tristes, chorando, né? Então, sem estar alegre, né? Por isso Paulo diz, ele fala assim, né? Escrevi-vos isto mesmo para que quando lá for, não tenha tristeza da parte que deveriam alegrar-me. Você entende aqui o que ele estava querendo dizer? É justamente sobre isso, que com Deus ficamos alegres, né? Então, na escrita de Paulo, ele se dirigia aos que estavam se recusando, aquelas pessoas que se recusavam os ensinamentos de Deus, mas ele se dirigia, ele falava de forma que todos pudessem entender, ele queria alertar, né? Então ele enfatizava ali para aquelas pessoas que eram os membros da igreja de Corinto, né? Que estavam ali, mas que eram pessoas que não aceitavam um certo ensinamento. Eles tinham que entender, eles teriam que entender que o amor de Cristo vale por qualquer outra coisa nessa vida. E ele falava de si mesmo, né?
Então Paulo começava a falar dele mesmo como uma pessoa de Deus, como um homem de Deus. Ele falava dele mesmo como um homem de Deus. Então ele se justificava, né? Se justificava não, ele se testificava, né? Falava que somente Deus consolaria, somente Deus guarda, somente Deus protege, somente Deus cura, né? Somente Deus liberta. Então Paulo vinha falando sobre essas coisas de reconciliação uns para com os outros, que eles perdoassem uns aos outros, procurassem perdoar um ao outro e também se reconciliassem com Deus, né? Aqueles que não estavam ali buscando a Deus, né? Que não queriam saber dos ensinamentos de Deus, precisariam se conciliar com Deus para que eles fossem perdoados sem que houvesse qualquer outro tipo de... para que não houvesse nenhum outro tipo de tristeza para eles. Para que eles se sentissem mais alegres, era necessário que eles se reconciliassem com Deus e pudessem também perdoar uns aos outros. Você entende? Então, ele fala isso, ele está escrito no versículo 7, deixa eu ler aqui no versículo 7, está escrito: de maneira que, pelo contrário, deves antes perdoar-lhes e consolá-lo, para que o tal não seja de modo algum devorado de demasiada tristeza. Não sou eu que estou dizendo, está escrito. Paulo escreveu, você entende? Está escrito na palavra que aquele que se reconciliasse com Deus, aquele que se reconciliasse com o irmão, né? Perdoasse o irmão, ficaria feliz, sairia um peso da alma, sairia aquela a tristeza da pessoa e a pessoa ia ficar feliz um para com os outros, não é mesmo? Então a fé em Cristo, quando nós temos fé em Cristo, ela afasta muitas coisas que não são boas para a nossa vida, afasta muitas tribulações, né? Porque a vida é assim, Deus disse, né? Que nós passaríamos que no mundo haveria tribulações, mas que nós tivéssemos ânimo, né? A palavra fala sobre isso. Então, o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que você precisa permanecer em fé para que você não seja uma pessoa triste. Quando nós permanecemos na fé, a gente se fortalece em Deus, não é mesmo? Quando nós nos fortalecemos em Deus, Deus traz um renovo para a nossa alma. Ele traz uma coisa tão prazerosa, tão gostosa, que a gente fica feliz de saber que Deus é conosco e que nós estamos todos unidos, né, na graça do Senhor. Então, nossa vida, ela deve estar pautada na confiança em Deus, né? Precisamos confiar em Deus, porque só Ele, mais ninguém nessa vida tem o poder de transformar o nosso ser. Você entende o que eu falo? Só Deus tem o poder de transformação, né? Só Ele pode transformar o nosso ser. Eita, barulho do carro, espero que você esteja entendendo. Então, nós somos o bom perfume de Deus, como diz aqui no versículo 15. Versículo 15 diz: porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nós, nos que se salvam e nos que se perdem. Aqueles que estão perdidos, buscarem Deus, se arrepender, buscar em Deus, porque Ele pode transformar a sua vida, mudar a sua história e te fazer uma pessoa feliz. Eu vou ler aqui o que está na explicação, tá certo? Aqui diz assim, ó. Aqui diz: não ignoramos os seus ardis. Aqui diz assim, ó: a pessoa que peca e desrespeita os ensinamentos sagrados deve ser convertida. Porém, essa repreensão não é um estímulo para que os demais à sua volta não o perdoem e não a absolvam do seu erro. Você entende? Assim como o Senhor Jesus perdoa o pecador, o apóstolo afirma
que também perdoa e ensina todos a fazerem o mesmo. Então ele estava ensinando o povo a perdoar uns aos outros, conforme eu estava falando. Esse tipo de disposição dentro da igreja dá condição para que aqueles que caíram no pecado sintam-se encorajados a voltar à fé. Não é maravilhoso isso? Então Paulo, ele foi muito assim, ele foi muito enfático, né, na palavra do perdão, na palavra do amor de Cristo. E aí fala aqui também assim, ó, sempre nos faz triunfar. Está no versículo 14, não é mesmo? E a graça a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo. O que significa isso? Paulo aqui, ele faz uma analogia de uma cerimônia militar romana chamada triunfo. Nela, os generais vencedores entravam em desfile pela cidade, seguidos do seu exército, dos cativos e dos despojos conquistados em guerra, a fim de serem homenageados. Eles eram vencedores, então eles triunfaram em Cristo Jesus, né? Também fala no versículo 15 que o bom perfume de Cristo. Aqui ele está falando que quem nasce de Deus cumpre a sua vontade, anuncia a sua palavra e luta perseverantemente contra o pecado. Está escrito, por isso, exala para o Senhor Jesus um perfume espiritual, um perfume agradável. Esse cheiro nos remete ao sacrifício do passado, em que eram oferecidos ao Altíssimo animais queimados no altar e ofertas de incenso. Estou lendo aqui, presta atenção. Se fosse agradável a ele a oferta, subia diretamente ao seu trono como um cheiro suave. Esse princípio continua hoje por meio da nova vida, isto é, a prática perseverante da fé e a renúncia da nossa vontade em prol da vontade de Deus. Não é maravilhoso isso? Deus, ele é bom o tempo todo em nossas vidas. Então, a nossa vida deve estar pautada na confiança em Deus, para que ele venha nos transformar, trazer a transformação que nós precisamos, para trazer leveza para a nossa alma, para a nossa consciência, para o nosso coração estar leve, tranquilo, sereno, pela graça de Deus, tá certo? Então, que Deus abençoe grandemente. Amanhã ou depois da manhã, não sei, a hora que Deus me der essa dádiva de estar aqui com vocês, eu venho trazer o capítulo de número 3 para vocês, sobre a segunda epístola de Paulo, tá certo? Que Deus abençoe grandemente, que a graça do Senhor esteja na vida de vocês, e agradeçam a Deus por mais um dia de vida, por estarmos respirando esse ar maravilhoso que Deus coloca aí pra gente, tá bom? Estamos vivos, glórias ao Senhor que se sacrificou por nós naquela cruz. Bom dia para você e até daqui a pouco mais. Tchau! Não esqueça de compartilhar a palavra, tá bom? Leve a palavra amiga para alguém. Seja você um evangelizador também. Tchau!